Pois é, os clubes resolveram rejeitar de maneira oficial a proposta de redução dos dividendos que a Globo tem com eles por conta do Campeonato Brasileiro, o contrato que vai ter 2024. A Globo paga uma parte mensalmente e pediu para que esses clubes que houvesse redução proporcional aí em abril, maio e junho, porque ela também tem enfrentado dificuldades, perdido anunciantes, porque são muitas empresas privadas que também têm tido dificuldades de vender os seus respectivos produtos, ou seja, é uma cadeia alimentar muito complexa que prejudica todo mundo, prejudica a TV, prejudica os clubes, prejudica as empresas e todo mundo fica a ver navios numa hora como essa. No entanto, numa reunião que aconteceu aí ontem dos clubes com a Globo e com presença inclusive da CBF, os clubes rejeitaram de maneira oficial a redução que a Globo propôs, alegando que os meses de abril, maio e junho são os meses mais preocupantes, uma porque a gente está vivendo aí o pico da doença, duas porque são meses mais difíceis para os clubes fecharem o fluxo de caixa. Portanto, os clubes aí agora, com essa recusa de redução, vão aguardar o que a Globo tem a dizer a respeito disso. No entanto, é muito complicado, porque se a Globo bater o pé e falar assim, bom, eu não consigo simplesmente pagar, vai ser dessa maneira, o que vocês vão fazer? Te pergunto, o que esses clubes vão fazer? Não vão fazer absolutamente nada porque eles estão na mão da Globo. Todos eles têm contrato até 2024, com exceção aí pelo menos o Atlético Paranaense no campo de pay-per-view, mas na TV aberta ele também tem, e o Red Bull Bragantino, que não tem contrato na Série A. No entanto, os outros todos têm contrato, pelo menos de TV aberta, até 2024. E o que esses clubes vão fazer? Eles vão abrir mão, vão colocar a Globo no pau e vão dizer que não querem mais esse acordo com a Globo, vão assinar com alguma outra emissora? E que outra emissora? Cada vez mais a gente tem visto notícias, lido a respeito da dificuldade financeira que, por exemplo, enfrenta os dois canais aí que batem mais de frente com a Globo, que são SBT e Record. Estão passando por muitas dificuldades financeiras. O senhor Edir Macedo lá tem perdido dinheiro, assim como o senhor Silvio Santos. Portanto, nenhum desses canais tem poderio financeiro para pagar nem de perto para os clubes o que a Globo paga. Sendo assim, o que esses clubes vão fazer? Vão simplesmente perder dinheiro e ficar sem TV? Não vão ter que respeitar. Se a Globo bater o pé, eu espero que ela não bata, eu espero que ela tenha condições de pagar, porque são muitos funcionários envolvidos, jogadores envolvidos, a história desses clubes envolvidos, como eu explico aqui, já falei várias vezes, quanto pior é a situação financeira do clube, pior vai ser para ele lidar com essa crise. Portanto, não vai sofrer só os dirigentes, vai sofrer todo mundo, os jogadores, os funcionários. Cada vez mais a gente tem visto notícia de que os clubes estão diminuindo, inclusive, os salários dos próprios funcionários. Até o Flamengo fez isso, diminuindo aí 70% de salários de funcionários que ganham acima de R$3.000, que parece que vão ter o seu complemento pago pelo governo. Portanto, a situação está difícil até para o time que tem mais dinheiro no país. Então, é difícil uma situação como essa. Então, assim, se a Globo, eu espero que ela pague, eu espero que ela tenha condições de pagar, mas se ela não tiver, os clubes vão fazer o quê? Eles estão a ver navios. Por isso que é muito ruim o monopólio. Mas o monopólio, sobretudo, não é só culpa da Globo, é culpa de que não tem outras concorrentes. Não há outras empresas com a mesma força para poder simplesmente tomar um pedaço desse bolo. Assim como teve, no caso, na TV fechada, a Turner fez isso, conseguindo negociar com pelo menos 7 clubes da Série A. Esse ano ela vai ter 8 clubes da Série A, pelo menos na TV fechada, mas são muitos clubes que já se arrependeram de fechar com a Turner porque foram retaliados pela Globo, acabaram perdendo dinheiro. É muito difícil a situação, é muito complicado para a gente sair desse monopólio todo, porque a Globo tem muito mais dinheiro do que as outras emissoras, tem muito mais influência, inclusive influência política. Então é muito complicado essa situação. Então, assim, nesse momento, os clubes aí esperam uma posição definitiva da Globo com relação a isso. Eles já se manifestaram oficialmente, agora é esperar para ver o que vai acontecer. Claro, a gente vai trazer aqui. E bom, indo para a Europa, as situações aí começam a se desenhar. Na França, que eu já havia dito que o campeonato francês havia sido cancelado, eles resolveram aí dar o título para o PSG, simplesmente assim. Eu acho que é o título mais xoxo da história de um clube na França ou qualquer outro lugar, porque imagina, se tem algum jogador agora do PSG comemorando, fazendo story com um troféu, bom, pode ser que pinte um ou outro, mas
É uma situação que não pede isso, né? Um campeonato cancelado de maneira completamente melancólica, um campeonato que não dá graça para ninguém, nem mesmo o torcedor mais fanático do PSG lida essa notícia e, visto que o time dele foi campeão, pelo menos no papel, deve ter comemorado. Uma situação bizarra que a gente vive por conta dessa pandemia. E também aqui tem a informação, estou lendo aqui no site L'Équipe da França, que além do PSG ter sido campeão aqui, eles deram as vagas da Champions League. Deixa eu só procurar, vão ser do Olympique de Marseille e do Rennes, que vão representar o país na próxima Liga dos Campeões. Foi assim que foi decidido lá na França. Na Itália, por sua vez, e aí já começa um problema que eu citei aqui. Porque não basta o governo, independentemente do país, dizer: o campeonato vai voltar, vocês são minhas marionetes, queremos que vocês joguem para alegar o público e tudo mais. Existem grandes estrelas no futebol europeu, e lá na Europa o buraco é mais embaixo, porque o nível do jogador mentalmente é muito superior do que do jogador brasileiro. E uma grande estrela já começa a se movimentar contra o retorno precoce do futebol italiano. Eu estou falando dele, Cristiano Ronaldo, é claro, como você já viu aí no título. Ele se recusa a voltar logo para a Itália, diz que está na Ilha da Madeira, onde reside, e não pretende sair do país num curto espaço de tempo. Não pretende, citou inclusive para a diretoria da Juventus a situação do Dybala, que parece que foi testado aí, a esposa desmente, mas o que se diz é que ele foi testado pela 4ª vez positivo pelo coronavírus, apesar de não ser sintomático, não ter sentido nunca nada. Existem casos assim de pessoas que pegam a doença, mas que simplesmente não sentem sintomas do vírus no corpo. Não é nada anormal isso. E o Dybala, pelo que se diz aí, não... Cara, no celular dá uma travadinha aqui, mas é isso. O Dybala não se recuperou ainda. E aí o Cristiano Ronaldo, olhando isso, ele teme, porque ele vai conviver com esse jogador que não pode só passar para ele, mas pode passar para algum massagista, que passa pro roupeiro, que passa para outro jogador, que passa para ele. A gente sabe que a pior característica desse vírus é justamente a maneira como ela se espalha. Então, não adianta os governos simplesmente autorizarem a volta do futebol. Se grandes estrelas se recusarem, elas podem mobilizar os outros jogadores. Então a gente vai ter que aguardar para ver na Itália, porque agora parece que dia 18 de maio vai ter autorização para os clubes voltarem a treinar, mas vamos ver se todos os jogadores vão acatar fazer isso. No Brasil mesmo tivemos um posicionamento importante ontem do Raí, colocando ali a posição do São Paulo com relação a isso. O São Paulo já se disse contra a volta rápida do futebol aqui no Brasil. Pelo que a gente leu hoje, a CBF tem trabalhado volta para metade de maio. Volta dos estaduais na metade de maio, aonde se dá, pelo menos de acordo com os especialistas, onde vai estar o maior pico da curva aqui no país. É onde o futebol vai voltar. Então por que não teve futebol até agora? Era mais fácil ter tido, não ter parado, porque se na hora que a curva vai estar lá em cima, as autoridades querem voltar com o futebol, pelo menos a CBF, é um absurdo. Parou por quê então? Era só ter continuado, não precisava ter parado. Ou espera a curva baixar, ou, meu amigo, já volta agora, não precisa nem parar. Porque é assim de uma incongruência absurda. Não dá nem pra gente entender como que isso funciona. Então, obviamente, o Raí com toda a razão e o São Paulo se posicionando contra a volta do futebol de maneira precoce. Isso tem que ser feito quando as autoridades da saúde, os técnicos, disserem que isso precisa acontecer. Né? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Eu já disse aqui, meu canal depende disso, é um canal de futebol. Depende que o futebol volte para a gente ter conteúdo para falar. É muito importante. As visualizações caíram muito, mas eu não posso simplesmente jogar tudo que eu acredito para ficar aí fazendo sensacionalismo de que o futebol precisa voltar logo, que nada vai acontecer nada. Pode acontecer sim. E aí, bom, o exemplo da Itália é um exemplo. O Cristiano Ronaldo, talvez a maior estrela do futebol mundial, já se posicionando contra. Vamos ver os outros jogadores, o que vai acontecer. Muitos podem ir na onda dele, inclusive aqui no Brasil. No Brasil eu acho um pouco mais difícil, porque como eu falei, o nível intelectual, não por culpa dos jogadores, mas por culpa estrutural do país, que é um país que infelizmente não consegue dar educação para todo mundo, quiçá para o jogador de futebol, que tem aí toda um histórico, que a gente sabe que eles vêm de centros afastados, centros muito pobres, que não têm acesso
a educação como deveriam ter, exceção de alguns, mas a maioria são de famílias muito pobres que não recebem essa educação, então acaba não tendo essa formação intelectual, são feitos para jogar bola. A gente vê entrevistas ruins, entrevistas que o jogador nem pensa para falar, às vezes vira meme por causa disso, e vira estrela por causa disso, e a gente gosta de alimentar em cima da burrice do jogador de futebol profissional no Brasil, o que eu acho um completo absurdo, quando a gente deveria incentivar justamente o contrário, com que os jogadores gostassem de estudar, pensassem nisso, ainda que fosse durante as suas respectivas carreiras, quando eles tivessem um pouco mais de acesso a isso, com seus salários, etc e tal. Então, no país, aqui no Brasil, necessariamente eu não sei o que vai acontecer. Agora, na Europa, se isso não for feito de maneira completamente pensada, você pode ter certeza que as grandes estrelas vão botar o pé, vão ser contra, e aí, meu amigo, sem o jogador, sem a estrela, nada pode ser feito. Não tem dirigente, não tem governo, não tem técnico, não tem torcida que faça o futebol acontecer se o principal personagem desse esporte, que é o jogador, resolver não entrar em campo. Então, muito preocupante e reveladora essa notícia do Cristiano Ronaldo, entre outras tantas. Eu quero saber o que você acha, o que você achou do título do PSG, esse título xoxo. Se você fosse torcedor de um time que tivesse sido campeão assim dessa maneira, se você teria ou não comemorado. Diga aí, me diga também o que você acha que deve ser essa relação entre clubes e Globo, se a Globo tem que dar um jeito de pagar ou não, e que se ela não pagar, o que os clubes devem fazer. Comentem aí e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.